preciso fingir, estou forte, conheces tu. Quando eu oro, eu não preciso ter dinheiro ou esperar para ser atendido. Deus tem sempre tempo para mim. Quando eu oro, falas comigo, me tornas mais teu amigo. Quando eu oro, até quando eu não tenho palavras para expressar o que eu sinto, as minhas lágrimas consegues entender. Oro, quando eu oro, quando não tenho direção, eu dobro o joelho e me dás direção. Quando não tenho mais força, dobro o joelho, tu restauras as minhas forças. Quando não tenho esperança, eu dobro o joelho, tu me fazes acreditar. Quando eu dobro o joelho, onde não existia a vida, se cria a vida. Onde não existia alegria, se cria alegria. Onde não existia porta, estou a passar. Onde não existia caminho, estou a entrar. Onde só seria compadrio da cozinha, estou a chegar. Pra minha força, é o joelho, é o joelho, é o joelho. Quando eu falo com o Pai, quando eu fecho a porta, quando eu me diminuo, quando eu esqueço meu nome, quando eu falo com Deus, o impossível acontece. Quando eu oro, arababosa, cata, arababosa, cata, rababacê. Quando eu oro, 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 não importa a fraqueza diante de ti. Boa noite, a paz do Senhor. Como vocês estão? Meu Deus, esse louvor ele já é a ministração toda de hoje, né? Alguém não conhecia? É maravilhoso, meu Deus, a unção. E esse louvor ele já nos ministra de fato o poder da oração, né? Porque aquela cantora ela tá de fato orando enquanto ela tá louvando. E a oração, ela é o primeiro princípio que a gente traz aqui. Inclusive, sejam bem-vindos à Escola de Princípios. Toda quarta, nós traremos um ensino e uma prática de um princípio da palavra para você aprender e aplicar na sua vida. Que, inclusive, é tudo que o inimigo não quer. É que você aprenda os princípios, viva de fato os princípios, porque aprender é uma coisa, vivenciar e colocar em prática é outra. Então, nós vamos orar e começar orando, que é aplicando já esse princípio, para que você realmente esteja atento aqui hoje, para que você realmente aprenda e entenda tudo que o Senhor quer ministrar na sua vida através desse princípio, para que você coloque na prática, não só aprenda. Então, assim, já separa o caderno, já separa a caneta, porque você vai precisar anotar muitas coisas. Em nome de Jesus, você vai anotar. Tá? Se tiver alguma dúvida, se sobrar um tempinho, a gente tira, abre no final. Mas se não, salva, anota todas as suas dúvidas aqui, tá? E coloca em prática. Então, você vai fazer o quê? Pegar esse princípio que você vai aprender hoje, você vai ter uma semana para colocar em prática e enraizar esse conhecimento na sua vida, porque aí o inimigo, ele vai ter mais dificuldade para te impedir. Porque a oração, que é esse primeiro princípio, ela faz o impossível. A oração, ela cura, ela até ressuscita. A oração, ela move tudo. Então, o que Satanás quer?
que você não ore. Ele vai começar colocando sonolência, ele vai te dar distrações, ele vai usar pessoas na hora que você vai orar ou estiver orando para te distrair. Então, assim, ó, fecha aí o lugar que você tá, tira celular, tira todas as distrações, não entre em outras páginas, porque provavelmente é o inimigo tentando tirar a sua atenção. Assim como você, quando se coloca, ou pensa em se colocar em oração para desbravar o mundo espiritual, fazer tudo se movimentar. E em nome de Jesus, nós vamos orar agora para que isso não aconteça, nem hoje, nem nunca mais na sua vida. Amém? Então, se você tem alguém, você está tendo em mente aí agora, que precisa desse conhecimento, é um presente da vida para sua vida. Já encaminhe esse link, convida e fala, quero te convidar para um estudo, uma escola de princípios que vai mudar a sua vida. Não deixe de convidar esse canal de bênção na vida de alguém. Posta nos seus stories, a igreja para postar. Amém? Então fechem seus olhos e já se coloquem em posição de quê? De oração. E Pai, eu venho apresentar essa primeira aula a Ti. Senhor, nós entregamos a primícia da escola de princípios a Ti, Senhor. Oh, Pai, eu me coloco à disposição do Senhor, como mestre profetiza, Pai, para ser usada como um canal e uma ferramenta do Senhor aqui hoje, nesse tempo. Em nome de Jesus, Pai, que não saia da minha boca nenhuma palavra, que nem seja 100% alinhado com o céu, com o seu ensino, com a tua palavra e com a tua liberação, aquilo que o Senhor liberou no espiritual para essas pessoas que estão aqui hoje, Senhor, para que aprendam esse princípio em nome de Jesus, que seja tudo feito conforme a tua vontade. Nós entramos agora, Senhor, nas celestiais e clamamos, Senhor, Pai, que haja um movimento no plano espiritual nessa noite, que os teus anjos guardem a casa de todos que estão aqui, Senhor, que todo impedimento caia por terra, que todo inimigo tentando agora, Senhor, todo espírito tentando roubar ou impedir essa chamada, essa semente, esse alimento na vida de cada um agora, seja impedido e destruído agora em nome de Jesus. Eu apresento a cada um aqui, Senhor, como uma terra fértil, uma mente aberta. Toda sonolência é dispersada agora, toda distração é impedida, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro agora mentes abertas, ouvidos abertos, visões abertas, Pai, para receberem tudo que o Senhor tem para entregar na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou compartilhar aqui a aula com vocês no PDF, então vocês vão acompanhando aqui no visual também, tá? Ok aí a tela. Então vamos lá. A primeira aula da escola de princípios, nós vamos falar do princípio da oração. O versículo principal aqui, quem tiver com a sua Bíblia, já abra. Em Tiago 5,16. Se não tiver tudo bem, é só acompanhar aqui na tela. Confessai as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. Esse é um princípio que ele move o céu. Ele move o céu. E é por isso que faz o impossível acontecer. E é o primeiro princípio espiritual de comunicação. É uma comunicação entre o homem e Deus. É como se fosse um telefone. A oração, ela funciona como um telefone, você com Deus. Então, sim, meu irmão e minha irmã que está aqui, você pode falar diretamente com Deus. Você não precisa, ou talvez tenha aprendido na sua vida, santos, intermediadores. Tem muita gente que talvez esteja aqui indo na igreja precisando que alguém ore por você. Que alguém profetize na sua vida, para que alguém, né, a gente até escuta, você pode pedir para Deus
tal coisa? Você tem o telefone de Deus. Você disponibilizou o telefone dele para você. E é a oração. Você pode falar diretamente com Deus, sabia? E é por isso que ele deixa esse princípio. Só que o inimigo, ele vai trazer setas na sua mente. Você não é merecedor, você é pecador, você não consegue, Deus não te escuta, ou você não escuta Deus. Está repreendido agora isso. E você também vai orar repreendendo essa seta. Não permita que essa seta entre na sua mente mais. Porque é mentira de Satanás. É claro que ele não quer que você ore. Olha o poder que a oração tem. A gente vai aprender aqui todo o movimento desse princípio que o Senhor deixou. Então, a partir de agora, vai pegar o telefone todos os dias. E vai falar diretamente com Deus. Antes mesmo de existir templo, igreja, sacerdócio ou lei, já havia essa comunicação. Então, a gente vai lá para o princípio da Bíblia. Ó. Gênesis 3:8. E fala, e ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia. Então, ou seja, aqui no pôr do sol, que Deus passeava no jardim. Antes de Adão e Eva caírem, que Deus estava ali com eles. Eles ouviram a voz de Deus. Então, desde o princípio, mesmo em todo o tempo, em todo o dia, mesmo sem ser na viração que Deus estava ali e visitava o jardim, eles ouviam a voz de Deus. Então, o quê? É a oração. O homem foi criado para ouvir e para responder. Então, a oração vai fazer com que você escute a Deus e fale com Deus. E o verbo falar aqui, quando a gente vem para o original da Bíblia em hebraico, é dabar, que significa liberar algo criativo com um propósito. Então, se eu estou falando algo, eu estou direcionando essa fala. Então, quando eu estou orando direcionando, ou seja, eu tenho um propósito. Ou seja, toda palavra dita em oração, quando alinhada ao Espírito, ela gera algo. Por que é alinhada ao Espírito? Porque você tem poder de movimentar no espiritual aquilo que no espiritual já foi liberado para a sua vida. Só que você precisa orar. Deus precisa que você ore, porque essa é a ferramenta que ele te entregou nas suas mãos para que você tenha esse poder de interceder e fazer com que aquilo que foi liberado acontecer. Por que a oração do justo muito pode em seus efeitos? Porque o justo está alinhado com a vontade de Deus. Eu não vou pedir para Deus me dar algo que vai me destruir, ou que vai me afastar dele. É por isso que não adianta eu orar por algo que Pai, que é soberano, que ele conhece o futuro, ele sabe o que me faz bem, ele não vai me dar. Então, a oração, ela é poderosa quando está de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, a oração, ela não é um ritual, igual a gente já também viu e continua vendo, infelizmente, falas repetidas, rezas. Isso não é um ritual. Ah, eu vou orar porque é uma religião. Não. É uma resposta a uma voz, que é a voz de Deus. É o retorno da alma ao lugar de origem, que é o diálogo com o Criador. Então, quando você ora, na viração do dia aqui, Deus, ele descia ali no jardim e conversava, e estava presente ali, né? Tinha uma interação com Adão e com Eva, com o homem. Quando você ora, você reconecta essa criação, essa conexão, tá? Então, quando a gente vai aqui no tefilá, que é o hebraico do original da escrita da oração, ele vem da raiz palel, que significa o quê? Julgar, meditar, interceder e se alinhar. Ou seja, orar é se alinhar ao juízo e à vontade de Deus, não impor a nossa. Então, quando a gente ora pedindo para Deus algo que beneficia apenas a mim e que vai fazer mal para outras pessoas, e às vezes até futuramente a mim mesma, eu estou dando comando para Deus. Aí a gente se coloca como um grão de areia que nós somos, mesmo com o nosso propósito e importância, querendo discutir com Deus o que é bom para a gente. Então, a gente faz uma oração querendo o quê? Mandar em Deus. E quando nós oramos, de fato, nós ajustamos a nossa alma à verdade do céu. Então, é uma conversa com Deus. Não é uma ordenança a Deus. A oração, ela não muda Deus. E nunca vai mudar. Mas muda você. Amém? Então, ela transforma o interior até que o coração se harmonize com o dele. Então, quanto mais eu oro, que é o que eu falar e escutar, é uma conversa, não é um monólogo. Então, se eu estou, quanto mais eu oro, mais eu vou afinando. É como se fosse um sinal ruim.
no telefone, que hoje em dia é com internet, né? A gente liga pelo WhatsApp. O sinal tá ruim, a chamada fica o quê? Ruim. Então, quando você vai orando, você vai ajustando esse sinal. E você vai melhorando esse sinal. E ele vai ficando cada vez mais limpo. Então, quanto mais você ora, mais você vai limpando esse canal de comunicação com Deus. Porque falar é muito fácil, né? Mas escutar Deus é muito difícil. Na verdade, ele é simples. É difícil? É. Não vou falar que é fácil, mas ele é simples. É oração. Quanto mais você ora, mais você conversa e mais você consegue escutar a Deus. Você mesmo. E aí, em grego, porque quando a gente vai para o original da escrita, no Antigo Testamento ela foi escrita em hebraico, então a gente vai para o original da palavra hebraica. Quando a gente vai para o Novo Testamento, foi escrito em grego. Também tem milhares de vezes a palavra oração, que é essa palavra aqui, proseuchomai. Não sei falar grego, mas é essa palavra que está escrita aqui para vocês, ó, que é a oração, do original. E ele é composto por pros, que é direção e aproximação, e eushonai, que é desejar intensamente, ou seja, é aproximar com desejo intenso de comunhão. Eu estou orando porque eu tenho uma vontade, eu tenho muita vontade. É um desejo intenso de comunhão com Deus. Me conectar e conversar. Cada vez que eu vou orando, eu vou criando mais uma intimidade com Deus. E é por isso que Jesus dizia, ó, lá no Novo Testamento, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, lá em Mateus 6,6, porque não é sobre o volume da oração, mas é sobre a direção e a motivação. Você não precisa estar no altar para orar. Você não precisa ir até a igreja para orar. Você vai orar no secreto com Deus. Você vai orar, é você e Deus. Não precisa de intermediador. Isso pode e deve ser feito todos os dias, o tempo inteiro. Até nesse louvor, né? Fala mesmo quando eu não tenho forças e não tenho palavras, minhas lágrimas estão orando. Então, às vezes, você não tem o que falar e você não sabe o que falar. Feche seus olhos, no secreto com Deus. Só feche seus olhos. Intenciona. Me ajuda, Senhor. Ele só precisa disso. Ele só precisa que você ligue para ele. Que você tem um telefone. E às vezes a gente sofre porque a gente não faz. Senhor, o que eu faço? Eu vou ou não vou? Assim ou assim? Falo ou não falo? E no seu pensamento. Porque o inimigo, ele não tem o poder de ler o seu pensamento, mas Deus sim. Então você não precisa necessariamente verbalizar uma oração. Você pode orar em pensamento, você pode orar em intenção, você pode orar em espírito. Tem diversas formas de orar. Mas é você conversar com Deus. Pai, me ajuda. Fique em silêncio. Escuta o que ele vai te dizer. De alguma forma, ele vai responder. Que é uma ligação. A oração como um princípio de poder. Quando a gente vai para Efésios 6, na palavra, que tem a armadura de Deus, todos conhecem, né? Ele fala todas as armaduras e a última qual é? A oração. Então, a oração ela tem um poder de selar todas as armas espirituais. A oração ela vem como um poder ativador de todas as armas. E lá em Tiago 5,16, ó, tem um segredo aqui que é interessante. A oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos, como eu falei quase agora. Só que quando a gente vai entender o que significa de fato esse versículo, a palavra aqui original, eficaz, ela vem de energia, de onde vem energia. Ou seja, a oração eficaz é uma oração energizada pelo Espírito Santo, é ativada pelo Espírito Santo. Isso, ele tem um resultado e uma resposta fisiológica na gente também. E no mundo espiritual. Então, quando a gente tem pelo livre-arbítrio a disponibilidade de se colocar para a oração, existem respostas imediatas. E eu vou trazer para vocês aqui hoje também, tá? São respostas imediatas a um ato que você se colocou, mesmo sem saber orar, mesmo sem saber o que falar, mesmo sem conseguir conversar. Em Romanos 8,26, ó, confirma isso. O Espírito também ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, quando você estiver fraco e você não souber o que orar, só se coloca em disposição, em posição de oração, porque o próprio Espírito Santo vai te ajudar. Ele mesmo vai interceder por você.
Então não temos desculpa para orar. Todo fraco sou, forte sou. Eu me coloco na humildade, me humilho, Senhor, eu não sei o que orar hoje. E o Espírito Santo vai orar por você. E às vezes você fala que você ora pouco, que você não consegue orar porque você não sabe as palavras certas. Não importa as palavras, porque são palavras bonitas, são vazias. Se não estiverem alinhadas com o Espírito, você não precisa orar bonito. Esquece isso. Isso é seta. Esquece. Simplesmente se coloca à disposição. Às vezes, a oração mais eficaz é aquela: Senhor, abençoe essa casa em nome de Jesus. Às vezes é só isso que você precisa fazer, mas se você falou de coração, se você colocou à disposição. Então, aí que é ativado o energeu aqui, que é a energia, a ativação do Espírito na sua oração. Senão, existem sim muitas orações superficiais, nem sobem assim, ó, nem chegam, quem dirá, ao trono de Deus. Não se preocupe com palavras bonitas, se preocupe com a comunicação que você está tendo com Deus genuína. A oração não é apenas falar, é cooperar com a intercessão do Espírito. Então, se lá está falando na palavra aqui, o Espírito, ele está intercedendo por mim, se eu me coloco na disposição, eu estou cooperando com a intercessão do Espírito. E se eu não faço isso, eu estou atrapalhando o mover de Deus na minha vida e na vida de todas as pessoas que vão ser influenciadas com as respostas das minhas orações. Então, é um egoísmo não orar. Porque eu estou deixando de fazer Deus trabalhar em mim e Deus trabalhar através de mim. Quando isso acontece, a oração se torna um canal de Deus. Então, se eu oro, vira um canal de Deus, realinhando o céu e a terra. Então, quando eu estou orando, eu estou afinando cada vez mais e realinhando o espiritual com o plano terreno. Olhem o poder. Vocês estão conseguindo entender? Aí nós temos Jesus como um modelo, né? Jesus é o padrão do homem que ora. Então, ó, em Lucas 3:21, e aconteceu que, estando com ele a orar, o céu se abriu, mesmo sendo Deus. Ele não iniciou o ministério sem oração. Ele não poderia? Por que ele vai orar se ele é o próprio Deus encarnado aqui na Terra? Ele teve que mostrar para mim e para você a importância do poder da oração. O céu se abriu. Antes de escolher os discípulos, e aconteceu que passou a noite orando a Deus. Jesus não tomou uma decisão sem estar alinhado com o céu. E às vezes a gente toma decisões, a gente faz coisas sem estar alinhada com o céu, depois vem Deus e corta, e você clama com Deus. Ou então você recebeu uma palavra, você está orando por algo que não é da vontade de Deus, e você faz o quê? Porque para brigar com Deus a gente é bem rápido, né? Para reclamar com Deus a gente é muito rápido. Quem é assim? Quem se identifica? Mas tal coisa não está acontecendo. Mas é de fato da vontade de Deus. Porque imagina quantas vezes Deus se aperta em ver você sofrendo por algo que ele falou assim, mas não fui eu que dei. Não fui eu que prometi. Não fui eu que fiz você fazer amizade com aquela pessoa que te feriu. Inclusive eu tentei te avisar. Não fui eu. Então, antes de fazer qualquer coisa, ore e se alinhe com Deus. Tá alinhado? Porque assim, Deus, ele tem tudo que é o melhor para você. O melhor, porque ele é soberano. Ele sabe do futuro. Ele é o único que sabe. Nem o inimigo sabe, nem nós. Então, se só Deus sabe do futuro, por que que a gente é tão rebelde, tão teimoso como ser humano? Querendo fazer as coisas do nosso jeito. O que custa orar e falar, Senhor, é da tua vontade? Ou então, Senhor, direciona isso. Senhor, me ajuda isso. É simples, gente. Não é difícil, é simples. Antes da cruz no Getsemane, olha só. E, posto em agonia, orava mais intensamente. Meu Deus, em Lucas 22:44. Aí você não tá orando porque você tá triste. Porque tá nervoso. Mas olha o que Jesus ensinou. Na pior aflição, em agonia, a gente não consegue nem imaginar o que ele estava sentindo nessa hora. Ele orava mais ainda. Então, ele deixou exemplos para nós como seres humanos. Quanto maior o propósito, mais intensa deve ser a oração. Oração não é o que fazemos quando estamos fracos. É o que nos mantém fortes antes da batalha começar. Ore o tempo todo. O lugar secreto e a lei do secreto.
Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então, o lugar secreto, ele é um laboratório das respostas públicas. Aquilo que você está fazendo no seu quarto, um lugar que você está, porque o secreto não representa só o seu quarto. É a sua ligação ali no offline, onde ninguém está vendo. Você e Deus, é essa que realmente importa. Como não importa onde você esteja. E esse lugar secreto, essa ligação, é um laboratório onde as coisas vão ser desenvolvidas para que as pessoas vejam. Então, para que as pessoas vejam os seus frutos em público, existe uma raiz que está cada vez mais forte quanto mais se conecta com a fonte. Tem alguém com o microfone ligado? Tomem cuidado com o microfone, para não entrar e acabar atrapalhando aqui, ó. Isso, obrigada, Deus abençoe. Essa amostra de bebida adulterada. A contaminação por metanol tem mobilizado. Irmãos, dê uma olhadinha no microfone, tem uns embates desse tudo desativado, tá? Em nome de Jesus. Então, aqui, ó, o verbo entrar, que é eiselt, em grego, carrega a ideia de entrar em outra dimensão. Então, pera, olhem só. Aquela passagem que a gente conhece, de Mateus 6,6, está dizendo que a gente vai entrar em outra dimensão. Ou seja, quando você ora no secreto, você sai da dimensão natural aqui terrena e entra no plano espiritual. Você faz isso com a oração. No Antigo Testamento, o Santo dos Santos era o lugar onde apenas o sacerdote podia entrar. Né? Então, ou seja, só o sacerdote podia entrar nessa presença com Deus. Por quê? Porque foi quebrada essa comunicação lá no Éden. Mas depois que o véu rasgou e veio Jesus, reconectou. Você pegou de novo o número de Deus. Você recebeu de novo esse telefone. E agora qualquer um que é filho, porque diz em Hebreus 10, 19 e 22, para você ler depois, que você agora pode voltar a falar com Deus de novo. A conexão com Deus foi restabelecida. A oração e o governo espiritual. Então, responde a quem ora com o quê? Com autoridade. Porque a autoridade te foi dada no nome de Jesus. Você é filho de Deus. E você não pode falar com o Pai. Então, às vezes, a gente precisa lembrar o tempo inteiro, talvez. Você tem dificuldade de esquecer que você que é filho, filha, você tem o telefone do seu pai, você pode falar com ele, você vai falar com mais autoridade. O filho, ele é herdeiro. Ele tem direitos legais. E a gente fala aqui nesse plano e no plano espiritual. Heranças espirituais. Oi, você é filho e filha. Tome posse da autoridade que Jesus puxou no nome dele, que restabeleceu essa ligação. Em 1 Reis 18, 36, 38. Elias orou e o fogo caiu. Em Josué 10, 12, Josué orou e o sol parou. Em Atos 12, 5, 7, a igreja orou e Pedro foi liberto da prisão. Gente, a oração tem muito poder. A oração é um governo espiritual. Quem ora com fé governa o invisível e transforma o visível. Se você orar por cura, você vai curar, se assim Deus permitir. Se você creu, a pessoa creu, Deus permitiu, você vai curar. Quantos testemunhos a gente viu de ferida desaparecer? Pessoa que não anda, levanta e começa a andar. Pessoa que não enxergava, passa a enxergar. Pessoas que não ouviam, passam a ouvir. Por quê? Por causa da oração. Esse é o poder, é uma chave espiritual que você tem. Deus não faz nada na terra sem parceria com alguém que ora. Ah, deixa que Deus faz. Não faz a sua parte, não ora para ver se Deus vai fazer. Ele precisa de você. Não porque ele precisa, porque ele é soberano. Mas ele precisa que você autorize. Porque diferente do inimigo, Deus, ele precisa que você fale, eu quero. Ele colocou o livre-arbítrio para o homem. E Deus, ele respeita. Ele respeita o seu livre-arbítrio. E quando você ora, você está dando a autorização para Deus mover o plano espiritual na sua vida. Então, você precisa autorizar. Então, ele conta conosco, com orações. Ele conta com você como intercessor. Colocar como um canal, não só para a sua vida, mas para a vida de qualquer pessoa que você orar. Ser um instrumento dele aqui na Terra. Ser um instrumento de Deus aqui na Terra. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, por não orarem, não escutam a voz de Deus. Então, Deus, ele precisa de pessoas humanas, que tenham voz
humana para falar e fazer com outras pessoas. E ele quer usar você. Ele quer falar através de você. Para que pessoas aprendam que ele de fato existe, que não reste dúvida, e também comece a buscar por ele. Eu sei que ele existe, meu Deus, uau, então eu também quero. Eu também quero falar com Deus. E vão começar a orar. E assim a gente vai fazendo o quê? Espalhando o poder de Deus. Começando em nós. Tendo testemunho do poder da oração. Aplicando esse princípio na minha vida para que eu incentive as outras pessoas a aplicarem. Porque se todas as pessoas orarem, o inimigo perde a vez. Tamanho o poder da oração. Busquei em eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha por esta terra. Ezequiel 22:30. O intercessor é aquele que fica na brecha entre o decreto do céu e a necessidade da terra. Ah, mas eu não sou intercessor lá na minha igreja. Gente, intercessor na igreja é só uma função que a pessoa tem de ter ali a responsabilidade de estar o tempo inteiro pela igreja. Intercessor é você que está aqui. É você que está orando, você está intercedendo. Todos podem interceder. Porque você tem o princípio da oração. E você tem o telefone de quem criou tudo. Vocês têm ideia que é quem criou tudo, que governa tudo? Você tem o telefone dele, você pode falar com ele. E você pode falar, haja nessa causa, faça por isso, me dê um comando, me dê uma direção, me transforma. Esse defeito em mim é horrível, eu quero mudar, eu quero melhorar. Oi, Senhor. Oi, Pai. E quando você pede por outro, o meu filho, ele tem muita rebeldia, me ajuda, Pai, me ajuda. Por isso você está se colocando como intercessor do seu filho. E Deus precisa de você. Ele precisa de você. Interceda. Porque a gente vai vendo aqui o poder da oração. O segredo da oração que move o céu. Então, vamos lá. Existem 3 elementos que tornam a oração irresistível diante de Deus. Imagina, sabe aquele filho que olha e faz um pedido que você fala, é impossível eu não entregar? Quem tem filho e filha que pede assim? É impossível? Então vamos descobrir o que é que Deus olha para você e fala, é impossível eu não dar. É impossível eu não responder. Ponto 1, pureza no coração. Então, se você tem pureza no coração e você vai buscar isso incessantemente a cada dia mais, limpar seu coração e você vai começar a orar pedindo a Deus. Senhor, se há alguma sujeira limpa, Senhor, tira do meu coração tudo aquilo que não está alinhado com o Senhor. Tira os meus sonhos que não estão alinhados com o céu. Pai, tira aquele olhar maldoso de olhar para as pessoas, tira o julgamento de mim. Tira isso e vai limpando e vai limpando. Quanto mais seu coração está puro, mais a sua oração se torna irresistível para o Pai. Lá em Salmo 66:18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então eu tenho que tirar a iniquidade do coração. Ponto 2. Para minha oração ser irresistível para o Pai. Perseverança. Lucas 18:1. É necessário orar sempre, nunca desfalecer. O tempo inteiro. A minha vida tem que ser oração. Preciso estar ajoelhada o tempo inteiro? Não. Mas ora o tempo todo. Quanto mais você persevera em oração, mais o Senhor tem prazer em te atender, porque Ele não existe. Fé e obediência. Se você tiver fé e obediência a Ele, a sua oração para Ele é irresistível. Marcos 11:24. Tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis, tê-lo-eis. Então, se eu estou pedindo, alinhado com a vontade de Deus e crendo, é impossível não acontecer. Esse é o segredo. Oração não é pedir, é crer e permanecer até manifestar. Porque toda vez que você ora, você está fazendo um movimento no plano espiritual. Então, eu vou repetir. Toda vez que você ora, não importa onde você esteja, não importa a sua posição, não importa a palavra que você fala, toda vez que você ora, você ativa algo no plano espiritual. Então, você está jogando uma semente.
nenhuma oração fica neutra. Nenhuma. Toda oração faz um movimento no plano espiritual. Elimina agora da sua mente essa oração que Deus não está escutando e que essa oração não é respondida. Isso não é verdade. Amém? Agora vamos entender o que acontece aqui na nossa mente. E eu vou trazer essa parte como uma estudante de neurociências que ama entender a mente humana e desvendar esses segredos do plano espiritual, corpo, alma e espírito. Ver como que a ciência responde às comprovações da espiritualidade. E que sim, Deus existe. E que sim, todos os princípios dele, que nós estudaremos aqui todas as quartas, que o ministro vai trazer para você, ele sempre pode e deve, muito provavelmente já foi de alguma forma comprovado pela ciência. É impossível negar a existência de Deus. Então, quando você está orando, aí vamos falar pelo ponto de vista neurocientífico, tá? Você está mudando o seu cérebro. Então, você está orando, o que acontece? Isso é comprovado com exames, tá? Então, diversos exames você pode ver como que reage as neuroimagens ali quando uma pessoa está orando. Então, o cérebro ele é dividido em regiões e cada uma tem uma função. Então, tentando explicar de uma forma mais clara possível aqui, essa parte aqui que diferencia a gente como ser humano é o lobo frontal. Então, ele é responsável por foco, decisão e autocontrole, que outros animais não têm desenvolvido. Quando a gente ora, ele é ativado, essa região aqui. Por isso que a mente, ela fica mais clara e mais firme. Então, quanto mais eu oro, mais inteligente eu fico. Mais concentrado. Tudo isso aqui vai sendo mais estimulado. É a neuroplasticidade, é um estímulo que vai moldando a minha mente. A amígdala já é outra região que está aqui central no cérebro. É que gera medo e ansiedade. Quando você está orando, ela se acalma. Então, se você é ansioso, provavelmente você está orando pouco. Se você é uma pessoa que tem muito medo, você está orando pouco. E no momento que você está se sentindo ansioso e com medo, você não está em comunhão com Deus. Tá? Por quê? Porque a ciência está mostrando aqui que quando você ora, essa região que desenvolve essa sensação em você de ansiedade e medo, ela vai fazer o quê? Ela vai se acalmar. Então, o cérebro que te coloca em estado, porque o medo e a ansiedade é um estado de alerta que o cérebro ele cria te mostrando uma possível situação de perigo, que pode ser real ou não. Quando você ora, você acalma a amígdala, então você sai desse estado agitado. Tem mais. Aí nós temos a região do lobo parietal. Essa é a mais interessante, tá? O lobo parietal, ele tá naquela região ali do desenho. Ela define os limites do eu. Ou seja, que me separa do espiritual. Então, eu coloco o cérebro, ele define isso, e quando você está orando, você também diminui essa atividade. O que acontece? O cérebro tira o eu e faz um nós. Essa região aqui, região cerebral que conecta você com Deus. Aí, conceitos da Daniele, tá? Por que existe, por exemplo, os judeus, eles colocam aquele tampãozinho aqui, ó, como se estivessem protegendo a ligação ali. Eles falam que ali é uma parte aberta com o plano espiritual, é por causa dessa região cerebral aí. É apenas cultura, tá? Eu, Daniele, não acredito que um tecido possa mudar alguma coisa. Agora, o que eu estou fazendo internamente, estimulando ou não essa região, vai fazer com que eu me conecte mais ou menos com Deus. Estão entendendo? Tá claro? A glândula pineal é uma bolinha do tamanho de uma ervilha que fica aqui dentro. Ela fica bem no cruzamento, assim, ó. Nossa visão, ela enxerga assim, ó, cruzada. Ela tá bem nesse cruzamento aqui, ó, bem no cérebro. É a parte do cérebro que produz melatonina, por exemplo, que faz com que você durma, tá? Então, ou seja, é um hormônio do descanso. Quem ora, dorme melhor e acorda com mais energia e sente equilíbrio no corpo. Por isso, porque você
estimulou a glândula pineal. Existem ainda muitos estudos da neurociência para tentar entender, de fato, a ligação que tem a glândula pineal com Deus e com a espiritualidade. Mas é um outro tempo, com mais tempo aqui para a gente estudar mais. Mas quem quiser e quem gostar dessas coisas, pesquisa, tá? Pesquisa o que a neurociência, que a ciência comprova, do poder da oração e de como reage, como age e como funciona isso no seu cérebro fisicamente, tá? Então, quando você está orando, o corpo entende que você está em segurança. E é por isso que também diminui a ansiedade, você se sente com mais autoridade, você se sente mais confiante. Então, quem aqui tem autoestima baixa, se sente assim mais murchinho, precisa orar mais. Estimular o cérebro a desenvolver essa tranquilidade. E é por isso que quando a gente está cheio de Deus e a gente está em jejum e a gente silencia os nossos pensamentos humanos, e quando a gente silencia os nossos ouvidos para escutarem todos esses barulhos do mundo, quando você silencia todos esses barulhos, você fica num estado de plenitude. É por isso que a palavra diz que é a paz que excede todo entendimento. Você consegue adquirir esse estado de paz que excede qualquer entendimento, porque é muito além da capacidade humana, ou seja, quantos anos, gente, vocês não têm ideia do quanto é investido milhões mundialmente em sempre os estudos de neurociência para desvendar muitas coisas, e eles não conseguem descobrir tudo, porque é muito... Quando Deus disse que nós fomos criados à imagem e semelhança dele, é como se fosse uma amostra grátis de Deus. A gente não tem capacidade cerebral de processar e entender tudo. Mas tudo que você precisa entender, Deus vai te entregar. Tudo que você precisa entender, o resto, você não precisa entender. Você não precisa entender tudo. Mas quando você ora, você confia. Você confia, porque você ativou ou acalmou essas regiões cerebrais que te colocam em estado de plena confiança. Plena confiança. Amém? Ou seja, a oração realinha seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Corpo, alma e espírito, os seus três corpos. Nós somos seres tricotômicos. Seria coincidência que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Tudo que a gente for aplicar esse princípio, a gente vê que tem a existência de Deus. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o que a ciência chama de neuroplasticidade, pense em um chiclete. É isso, neuroplasticidade. É você esticar e ir moldando o seu cérebro para deixar ele mais melhor, com mais funcionalidade, adaptado ao melhor que Deus tem para você. A Bíblia já chamava ali de renovação da mente. Então, quanto mais você ora, você vai se transformando. Então, a oração ela tem o poder de transformar você em corpo, alma e espírito. A gente não vê pessoas que mais a pessoa ora, mais calma ela é, mais ela tem domínio próprio, mais sábia ela é. Ou seja, a alma, que são os sentimentos e os pensamentos dela, estão sendo cada vez mais moldados por Deus. A gente vê que uma pessoa é cheia de Deus quando a gente vê que a pessoa tem tudo isso, esses frutos do Espírito. E é impossível você ter frutos do Espírito se você não tem um Espírito em você. Então, a mansidão, a paciência, domínio próprio, tudo isso é fruto daquilo que você busca com Deus. É você ir aumentando a sua comunicação e a sua intimidade com Deus. E o Espírito Santo vai gerando mais esses frutos em você. Então, como a gente sabe que uma pessoa realmente tem essa conexão com Deus? Pelos frutos dela. Pelos frutos. A pastora fala sempre sobre isso, né? Sobre os frutos. E é isso. É fácil e é simples. Quando você sabe que uma pessoa ora, que ela aplica esse primeiro princípio aqui na vida dela. Pelos frutos que ela dá. Como que ela reage aos problemas? Como ela reage às pessoas? Como ela reage espiritualmente aos ataques? A gente sabe quando uma pessoa ora, quando uma pessoa não ora, não é? Por que a gente não faz isso? A gente não vê que a pessoa carrega unção. Que a gente fala, ora pelo meu filho para ser curado. E o filho é curado. E a gente sabe que aquela pessoa, ela o quê? Ela ora. Porque ela tem o poder do Espírito. Então, por que eu também não busco isso? Quem está se identificando aqui? Dá para saber quando uma pessoa ora? E o quando uma pessoa ora? Pelos resultados que a pessoa tem. Pelo que ela transmite pra gente. Pela paz e a presença de Deus que ela transmite quando ela chega num lugar.
independente do problema. Essa é uma pessoa que ora muito. Agora, o que acontece, então, no mundo espiritual, quando você ora? Quando você ora, o céu se move. Deus ouve, anjos se posicionam, e o mundo espiritual reage. Aí a gente tem vários exemplos bíblicos, mas eu trouxe aqui, né, pelo tempo. Daniel 10. A resposta foi enviada no primeiro dia da oração, mas houve batalha nas regiões celestiais até que o anjo chegasse. Isso mostra que toda oração verdadeira provoca guerra e vitória no invisível. Sabe por que provoca guerra e vitória? Porque o seu Pai, Deus, nunca perdeu uma batalha. Nunca na história. Não se ache especial o suficiente para acreditar que na sua vida ele vai perder. Você não é essa pessoa. E ninguém será. Deus nunca perdeu uma batalha. Então, quando você ora e você está entrando como intercessor, ou você está liderando no plano espiritual uma batalha espiritual, fique confiante que essa vitória já é ganha. E às vezes Deus te permite que você participe dessa batalha. Todo jeito, de toda forma, a batalha está acontecendo no plano espiritual. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Às vezes Deus permite que você participe para te ensinar e te fortalecer e te forjar. E toda vez que você está numa batalha espiritual e você fala, tá insuportável, eu não estou aguentando mais, dê glória a Deus, porque Ele beneficiou você de enxergar e sentir de alguma forma como é essa batalha para que Ele te fortaleça. Deus não permite que você entre numa batalha. Você tenha a visão aberta, que você entre em batalha por alguém, a menos que você tenha feito isso, né, por as consequências sem autorização de Deus. Mas se você está guiando por alguém, se você está entrando em intercessão, em batalha espiritual, se você está sentindo, porque Deus permitiu, porque de qualquer jeito está acontecendo, dê glória a Deus e agradeça. Agradeça, porque você vai sair dessa batalha já vencida, fato, já vencida, mais forte, mais sábio, mais competente, mais íntimo de Deus. Amém? A Bíblia diz que as orações sobem como um incenso diante de Deus. Está lá em Apocalipse 8:4. E dele saem relâmpagos, vozes e respostas. Por isso, quando você ora, nada, absolutamente nada, fica igual. O inferno perde o território, o céu ganha espaço e o reino de Deus avança. Então, quanto mais você ora, mais você vai fazendo com que o lado divino vai vencendo e tomando governo na sua vida. A oração não é só falar, é liberar, é liberação, é ativação, liberar um movimento no mundo espiritual. Conclusão. O poder do princípio da oração. Então, quando você se ajoelha para orar, não está apenas falando com Deus. Você está ativando partes do seu cérebro que produzem o quê? Foco, paz e clareza. Está mudando a química do seu corpo, equilibrando os seus hormônios e emoções. Está reprogramando, porque também libera neurotransmissores, serotonina, ocitocina, todos esses hormônios que fazem com que você sinta mais feliz e mais leve. A oração faz isso no seu cérebro, que ativando aquilo, traz para o seu corpo todo e toda a sensação de bem-estar. Amor ao próximo, que causa a ocitocina e essa comunicação. A serotonina, hormônios de prazer. Tudo você vai estimular a produção quando você ora. Então, você vai moldando o seu corpo de forma positiva. Então, você está reprogramando o seu espírito para viver em propósito. A autoridade, o que? Paz, plenitude e descanso. Não é maravilhoso? Quando a gente entende isso, conhece isso, a gente não sente vontade de orar mais tempo. Que em nome de Jesus você esteja sentindo isso, que você esteja entendendo hoje, você esteja com mais sede, fome do Senhor. Orar mais e mais. A oração é o único ato capaz de unir a ciência e o céu, corpo e alma, razão e fé, sabiam? Meu Deus, olha o poder da oração. Ela cura o que a medicina não explica. E quem aqui é médico ou conhece médicos fala, realmente não entendi nada. Aquela pessoa estava dada por morte, ela voltou à vida. Aquela doença era impossível e foi curada milagrosamente. Eu estudei anos, medicina estuda lá, né, integral o dia inteiro, anos, 10, 20 anos, e fala, eu estudei muito, tirei 10 em todas as provas, mas eu não sei responder o que Deus fez.
Meu Deus, isso é muito lindo. Deus é soberano, ele está acima de tudo. Se você tem um diagnóstico hoje ou na sua família, ou alguém que você conhece, gente, ativa o poder da oração na sua vida, ativa o poder da oração na intercessão na vida dessa pessoa. Creia, creia, de fato, tem poder. Esquece o que o médico falou. Inclusive, quando a gente, de fato, experiencia o poder da oração, a gente até ri. Ai, vai ser mais divertido agora. Vai ser mais divertido agora ter um milagre. Aquilo que o médico falou que não teria cura, glória a Deus, vai ser muito mais legal. Aí você vai lá e ora e tem a cura e você fala, gente, olha aqui, ó. Eu tenho um testemunho, eu era celíaca. Alguém sabe o que é doença celíaca? É uma doença que não tem cura. O seu corpo, ele desenvolve ou ele tem uma resistência ao glúten, mas é uma resistência tão, depende do grau, né? Que você não pode, por exemplo, se eu comesse uma batata frita, que ela foi frita no óleo, que foi que fizeram uma coxinha, por exemplo, que tinha glúten, eu passava mal, passava muito mal. A Santa Ceia de domingo, eu ia lá e orava mesmo assim. E eu tomava a Santa Ceia, um tamanhozinho assim de bolachinha de pão. Eu já ficava com os inchaços assim no rosto. Gente, era horrível, saiu. Fora que eu tinha contato ao glúten, mesmo que eu não comesse, eu não comia. Eu vivia doente, eu vivia indo para o hospital, porque o meu corpo reagia com uma inflamação ali no meu aparelho digestivo, não absorvia os nutrientes, eu vivia com a imunidade lá embaixo. E não tem cura. Depois vocês pesquisem quem conhece doença celíaca no glúten. Não tem cura. Eu tenho exames para comprovar. Não tem cura. O médico, né, o especialista, assim, em medicina de alta precisão, ele me falou, aceite que dói menos. Não tem cura. E hoje eu como, gente, pão de tudo que é jeito. Eu como glúten até cru. Glória a Deus, eu como, não sinto nada, nada. Inclusive, eu voltei nesse mesmo médico, nessa mesma clínica, e refiz meu exame depois da oração de eu tomar posse, que eu fui curada, porque tive que tomar posse, para eu olhar para um salgado e comer. Salgado que eu chorava, vontade de comer. Pizza, morria de vontade, eu chorava. Eu olhei para um croissant, e eu comi, e eu não senti nada. Eu chorava, eu chorava, eu chorava. Eu falei, Deus é fiel, eu fui curada. Eu voltei lá na mesma clínica, eu fiz os exames de novo. Todo mundo tem uma intolerância a glúten, tá? Porque o glúten realmente ele é inflamatório. O meu exame, ele sempre dá assim, de 0 até 100. O meu deu 0. Eu nunca vi ninguém. Não existe. Ninguém tem 0 intolerância a glúten. Deus fez uma obra completa. Então, tome posse da oração. Porque eu fui curada de doença celíaca porque eu orei. Porque alguém declarou. E eu tomei posse, eu criei. E outras enfermidades, tantas outras coisas, né? Eu tinha pressão baixa, vivia desmaiando. Nunca tive. Eu posso estar no calor daqui de Rio Preto, não cai minha pressão. Glória a Deus. Então, assim, ó, creia. Creia, tome posse dessa ferramenta, aplique esse princípio na sua vida, porque muito poder tem. É o princípio mais poderoso que você tem na sua mão. Aí, ó, de livre acesso para você fazer. Amém? O princípio da oração é o alicerce de todos os outros princípios. Então, tem uma construção de princípios bíblicos. A oração é a base. É o primeiro e o mais importante. Tanto quando a gente vai estudar as armaduras de Efésios 6, que são as armas espirituais que Deus te deixou para o combate espiritual, ele sela com a oração. Então, é como se fosse um ativador mesmo da sua armadura espiritual. É um ativador. E a gente viu lá no original da palavra, né? Do energia. É uma ativação mesmo. Ativação no seu corpo físico, ativação na sua alma, nos seus pensamentos e sentimentos, e ativação no plano espiritual. É corpo, alma e espírito. É a única coisa que tem o poder de ativar. Corpo, alma e espírito. É oração. Sem oração não há conexão. Sem conexão não há revelação. Quem entende isso nunca mais deixa de orar. Quem entende de oração, entende de governo, autoridade e intimidade. Tem outra coisa melhor do que viver com governo, autoridade e intimidade com Deus? Alguém conhece? E é só você orar. Orar e orar. E ir aumentando isso. E limpa esse canal, vai limpando o sinal Wi-Fi nessa ligação com Deus. Quando nós oramos, Deus não apenas nos ouve, Ele transforma. Ele nos transforma, Ele transforma tudo. Ele nos molda em caráter, sensibilidade, discernimento. 2 Crônicas 7:14.
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Aquele que ora governa, aquele que cala entrega o governo ao inimigo. Repita agora, você, sai da sua boca para que o cérebro ele entenda e grave essa informação, para você nunca mais discutir sobre isso. Aquele que ora, governa. Aquele que cala, entrega o governo ao inimigo. A partir de hoje, responde agora. Você vai orar ou você vai ficar calado? Você vai orar mais ou vai orar menos? Amém? Quando você entende todo o efeito da oração na sua vida e no mundo espiritual, você não deixa de orar. Não só deixa de orar, e aplicar esse princípio de Deus na sua vida, nosso primeiro princípio aqui da escola. Eu espero que você tenha entendido com clareza, que eu tenha conseguido aqui trazer de uma forma clara e objetiva, e que você tenha entendido o poder desse princípio da oração. Porque eu oro para que o Senhor te ensine a orar. Não com repetições como rezas, porque não é isso que é a oração. Mas que o seu espírito se alinhe ao Espírito de Deus. Que cada palavra seja uma energia viva, e movimente tudo na sua vida, no céu. Tudo a seu favor e a favor de todas as pessoas que você quer o bem. Que o Senhor rasgue os céus e faça descer o teu poder sobre quem busca. Vamos orar agora? Feche seus olhos, agora que você sabe o que é orar, de verdade, se coloque nessa posição de oração. Oh, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por essas revelações. Obrigada, Senhor, por essa clareza. Obrigada, Senhor, por abrir nossas mentes hoje. Obrigada por esse direcionamento. Pai, nós pedimos perdão por termos negligenciado tantas vezes na nossa vida esse princípio que o Senhor nos entregou. Nós pedimos perdão hoje, Senhor, por quantas vezes feito coisas, tomado decisões, dado passos, falado, reagido, plantado, sem orar. Nós pedimos perdão hoje, Senhor, por todas as vezes que nós ficamos ansiosos, com medo, inseguros, sem orar. Nós pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nós ficamos em silêncio, sem orar. Senhor, nos ensine a cada dia mais a falar com o Senhor diretamente. Às vezes, se necessário, se preciso, sem falar nada, sem verbalizar nada. Que o nosso espírito, Senhor, aprenda a cada dia mais o que é falar com o Senhor. Que nós possamos a cada dia mais, quanto mais tem, estar em comunicação e ligação direta contigo. Pai, em nome de Jesus, seja liberado nessa noite a cada um que está aqui uma dose maior de fé. Fé para crer, de disposição, de amor por ti. Fere os corações agora, Senhor. Fere os corações abertos. Dando mais sede por ti. Sede e fome por ti. Pela tua presença. Pela intimidade com o Senhor. Ativa mais desejo de orar. Ativa mais em cada um agora, Pai. O desejo de orar. O desejo de falar com o Senhor. A prioridade de entregar nossa vida e governo ao Senhor. O desejo e o amor por estar em intimidade, em comunhão com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que tudo que foi liberado nessa noite, que seja selado no corpo, alma e espírito de cada um aqui.
Pai, de fato, essa semente entregue hoje, ela crie raízes. Que ela crie raízes e cresça, amadureça na mente de cada uma aqui hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Que ela gere frutos. E eu declaro que a partir de hoje, a vida de cada um que entrou aqui será transformada pelo poder da oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Conta aqui no chat pra mim. Quem consegue sentir o poder quando a gente fecha os olhos e a gente ora? Quem consegue sentir uma diferença? A presença de Deus, a mão fica trêmula, adormecida, cheia de unção, às vezes manifestação de pó de ouro, de pedra. Alguém tem visão aberta e começa a ver. Conta aqui. E quanto mais você vai orando, mais você vai conseguindo ter essa sensibilidade para ver o quanto está movimentando na sua vida, nos 3 corpos, quando você está em estado de oração. Agora, você entendeu o que é orar e está em estado de oração? Quando você é fraco, forte você é, porque o próprio Espírito intercede por você, e que você nunca mais vai deixar de orar. Amém? Deixa eu parar de apresentar aqui. Quem mais quer compartilhar essas experiências de quando ora e o que sente? E a paz que a gente sente quando a gente sai de uma oração? Excede qualquer entendimento, excede qualquer preocupação, qualquer ansiedade. Quando a gente está em depressão, a nossa mente ela está presa a algo que já passou, ou seja, o passado, que não existe mais, é ilusão. Quando a gente está ansioso, a nossa mente ela está presa ao futuro que a gente sequer sabe se vai acontecer de fato ou não, está preocupado. E quando a gente está com a mente conectada a Deus, a gente não tem nada disso. A gente está nesse estado de relaxamento, confiança e autoridade. A autoridade de Filho. Ficou claro? Vamos selar agora esse estudo? Vamos selar esse conhecimento? Como que a gente pode selar isso, Dani? Existe um princípio bíblico também, né, liberado da palavra de Deus, que quando a gente oferta num altar, que a gente honra, a gente sela o que a gente recebeu. Por quê? Porque quando você oferta, você não está só dando, tá? Você não está só entregando, você está selando o mundo espiritual, aquilo que o mundo espiritual, que seja Deus, liberou sobre a sua vida. E quando a gente vai na palavra, está em Atos 10, 4. As tuas orações e as tuas ofertas subiram como memorial diante de Deus. Então, as tuas orações e as tuas ofertas subiram como memorial diante de Deus. Então, nada do que você entrega se perde. A sua oferta, ela está falando diante de Deus. Ela é um selo de confiança, de gratidão, de honra a igreja que te entregou um conteúdo, um selo que você acredita em Deus. Então, nós vamos abrir esse tempo para ofertar agora. Eu vou compartilhar o Pix para você. E deixa eu colocar aqui na tela. Vendo? Mas quando você fizer esse ato, dê com o que sentir no coração. Amém? Deus conhece a sua intenção. Ele conhece a sua intenção. Ele sabe da sua capacidade, das suas condições. Mas quando você estiver ofertando, você vai falar com a sua boca, tá? Eu quero que você declare. Você está fazendo um Pix, você está fazendo alguma forma de transferência, você vai falar assim, ó, Senhor, recebe minha oferta. Eu selo o que eu recebi. Eu creio na colheita que o Senhor já liberou na minha vida. Amém? Querem que eu escreva isso? E aí você vai colocar aqui no chat. Você vai sempre declarar isso quando você ofertar. Amém? Então você vai declarar isso com a sua boca. Senhor, eu selo o que eu recebi. Eu creio na colheita que o Senhor já liberou sobre a minha vida.
E você está selando no mundo espiritual a liberação que o Senhor te entregou. Amém? Quem ofertou, se você não pôde hoje, mas Deus conhece seu coração, eu quero que você feche seus olhos e eu vou orar pela sua oferta. Amém? Pai, eu apresento diante de ti, Senhor, todas essas sementes entregues em forma de oferta. Pai, eu declaro que está selado, assim na terra como no céu, todo ato de generosidade, de fé, de confiança e de honra. Aleluia, Senhor. Que o Senhor recebe essas ofertas nessa noite, Pai. Manifesta sua presença, gerando milagres, liberação de milagres na vida de cada um que está aqui. Pai, libera milagres de cura. Libera agora, Senhor, enfermidades sendo destruídas, dores sendo destruídas. Pai, eu declaro agora liberação. A liberação de milagres, portas abertas, Pai. Provisão. Aleluia, em nome de Jesus, Senhor. Que essas ofertas subam como um aroma suave a ti. E que o céu seja aberto através dessa ação de obediência e generosidade, Pai. Em nome de Jesus, seja liberada prosperidade e bênçãos na sua vida. Obrigada por ajudar esse ministério. Deus abençoe a sua vida. Alguém está nos visitando aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui pela primeira vez? Se você está nos visitando, deixa seu nome e seu telefone, que a equipe de acolhimento vai entrar em contato com você para te auxiliar nessa caminhada da fé. Independente se você já for de outra igreja, mas se você quiser que um acolhedor entre em contato com você, nós nos colocamos à disposição como igreja para te ajudar em oração, ajudar na sua vida. Então, deixa seu nome e o seu WhatsApp, que a gente vai entrar em contato. E convide mais pessoas para a próxima quarta. Convide mais pessoas para o culto de domingo. Convide mais pessoas. Seja um instrumento, um intercessor de Deus aqui na Terra. Ele precisa de você. Hoje você entendeu, né? O quanto Deus precisa, num sentido físico e humano, para lidar com outros humanos, da presença de humano, de instrumentos dele aqui na Terra. Então, seja esse instrumento aqui. Ajude outras pessoas a adquirirem esse alimento espiritual e esse conhecimento que faz com que ela se torne cada vez mais plena e poderosa aqui na Terra. O inimigo vai perdendo o espaço na vida delas. Amém? Todos se comprometem a convidar mais alguém na próxima quarta? Quem gostou do estudo? Então, não vamos guardar para nós. Quem compartilha, multiplica, recebe mais e mais e mais. Amém? E quem se compromete agora em orar mais, e orar pelas pessoas, e orar por você, e reclamar menos, e se preocupar menos. Compromisso? Selados esses compromissos, amém? Estão selados. Então, nós estamos aqui. Deus abençoe a sua vida. Obrigada pelo seu sim, por tirar esse tempo precioso, para que o Senhor te ajude a entender esse princípio tão poderoso, esse alicerce espiritual que ele te entregou como uma ferramenta para falar diretamente com ele e fazer uma transformação aqui na terra e também espiritual. Deus abençoe a sua vida. Até o culto domingo.